Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Lopes, estou aqui para bater um papinho com vocês online, por vídeo. Quero, antes de mais nada, agradecer demais a organização do Profit 2023, o 10º Simpósio Profissão Tradutor, pelo convite. Eu estou aqui no interior de São Paulo, não posso estar presencialmente com vocês neste ano, mas fiquei muito feliz de contribuir de alguma maneira fazendo esse vídeo e depois conversando com vocês pelas redes sociais, por e-mail, aqui pelo chat, enfim. Bom, quero contar para vocês que quando a professora Ana Júlia me convidou, eu fiquei pensando naquilo que eu poderia falar, como eu poderia contribuir, né, de alguma maneira aí com o Profit de 2023. E esse é um tema que, apesar de aparentemente simples, é um tema que, com certeza, muitos de vocês que fizeram a graduação em letras ou que fizeram a graduação em outra área e que resolveram agora entrar pelos caminhos da tradução e interpretação, enfim, é um tema que passa pela cabeça de muita gente. Terminei a tradução. E agora? Né? Só para dizer que, obviamente, alguns passam pela tradução, passam por letras e enveredam por outros caminhos. Eu tenho ah, exemplos de alunos que foram para psicologia, para veterinária, para docência em línguas, ah, para a área do direito, né? Enfim, fazem letras primeiro e depois fazem uma segunda graduação em outra área. E, obviamente, são pessoas muito bem-sucedidas, em especial porque já tiveram uma boa base em relação à linguagem, à escrita, à fala, à linguística, né? Isso tudo ajuda muito no desenvolvimento por outras áreas. E tem o pessoal que faz a graduação em letras, tradução, e depois fica assim um pouco, né, sem saber, agora eu vou para qual lado? Interpretação, revisão, tradução. Se for tradução é técnica, tradução médica, jurídica. Como é que eu faço para ser tradutor juramentado? Eu acho que audiovisual é legal. Enfim, né? Porque são muitas as possibilidades. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho algumas ideias, nada mirabolante, eu não tenho a receita do bolo, quero só abrir aí algumas ideias, né, para a gente conversar. Mas eu acho que nada mais justo do que eu contar um pouquinho da minha, né, do meu percurso, para que depois eu fale das possibilidades para vocês na atualidade, e até para a gente comparar um pouquinho, para a gente ver o quão diferente, né, são as coisas. Quando eu comecei, né? Comecei como bacharel em tradução, né? Mas também atuei como intérprete, hoje atuo bastante como revisora. Fui docente, professora em escolas de idiomas e também em graduação e pós-graduação, letras licenciatura e letras bacharelado em tradução. Né? Tudo isso entre 1984, século XX, faz muito tempo, e os dias de hoje. Né? Bom, para chegar lá, eu passei então pela graduação, tradução e interpretação PUC de São Paulo. Ah, Depois da graduação, então, né, também fiz a mesma pergunta, e agora? Fiz cursos de idiomas, francês, como eu era professora em escolas de idiomas, também fui coordenadora, precisei estudar metodologia de ensino, para que a gente pudesse trabalhar no início com os computadores, foi preciso trabalhar digitação, informática, né? Estou falando lá dos anos 90, né, gente? Lá por 96, 97, depois de cerca de 10 anos, né? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar além, né, de ser tradutor, eu quero trabalhar com ensino em letras, dar aula em letras. Então eu fui fazer meu mestrado,
né, uma exigência das universidades, os professores terem um mestrado, e como a gente acaba se apaixonando pela pesquisa, também fiz meu doutorado. Isso entre 88 e 2010, né? Então, vejam, da graduação até o doutorado, foram aí muitos anos, né? Mas anos muito felizes, anos de experiências muito interessantes, de conhecimento profundo, de amadurecimento, né? É claro que o caminho não foi fácil, mas, enfim, eu acho que, sem dúvida alguma, do ponto de vista acadêmico, eu olho para trás e fico muito feliz com o meu percurso. Mas poucas possibilidades, poucos cursos livres, pouco contato com, enfim, com as áreas, né? A gente conhecia os tradutores, os intérpretes, os especialistas, mas tudo era mais difícil sem a internet. A internet veio lá por 97, 98. Então, durante 10 anos, como tradutora e como professora, a gente trabalhava com livros, né? Com papel, com telefone, com, enfim, visitas aos locais que pudessem, enfim, auxiliar aí o contexto da tradução. Até hoje eu conto a história de que eu fui jogar boliche pela primeira vez para poder traduzir um livro de técnicas de boliche. Era o único jeito para entender, né, o óleo da pista de boliche. Eu precisava vê-lo. E não tinha Google Imagens, né, gente? Então, tinha que ser presencial mesmo. Então, meu trabalho como tradutora, como intérprete, como revisora e como docente, tanto em escolas de idioma, como em tradução, graduação, pós-graduação, tradução, de 86 a 2022. Então, quando eu olho para trás, eu percebo, assim, existia, assim, uma vontade muito grande de aprender, né? E a gente tinha que buscar fontes diversas e era árido, não era fácil, né? Eu acho que quando eu entrei no mestrado, com a chegada da internet, muita coisa ficou facilitada, tanto é que os meus trabalhos de pesquisa sempre foram com textos veiculados pela internet, né? E para vocês, hoje em dia, né, pensando nas questões de educação, de ensino, após a graduação, a gente pode pensar em simpósios, Profit, congressos como o da Abrates, né, e a educação continuada, com programas de mentoria, como o programa Caminho das Pedras, da Abrates, cursos para que vocês possam se dedicar de maneira específica às traduções literárias, à interpretação, à legendagem, à revisão. Eu quero trabalhar com editoração, né, dublagem, tradução médica. Olha só, não há como negar que essas possibilidades, né, como áreas, elas já existiam, mas com o advento da internet, com os cursos online, tudo ficou mais acessível. Não quer dizer que tenha ficado mais fácil, né? Mas é possível hoje mesmo que à distância você fazer um curso de tradução médica. Eu quero me especializar nessa área, né? E eu atualmente sou professora de um curso livre em tradução médica, eu traduzo, tenho sempre o prazer, né, nas turmas de receber alunos até mesmo de fora do Brasil, que acessam, né, podem fazer o curso graças ao Zoom, né? Estamos aqui no Zoom, inclusive, para gravar esse vídeo para vocês, é, ou então cursos que estão online em plataformas, né? Cursos de revisão, cursos de legendagem, tradução literária, né? Então, assim, as possibilidades do ponto de vista, assim, da tradução, da área, na verdade, a mentoria é uma coisa mais recente, mas falar em tradução, interpretação, legendagem, revisão, tradução de áreas específicas, dublagem, ou as questões da editoração, né, trabalhar
com material em editoras, tudo isso já existia, mas era tudo muito mais complexo de acesso, né? Acesso a um conhecimento específico, a um curso específico. Então, para exemplificar, né? A Abrates, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, tem, além dos vários eventos e informações e, enfim, uma série de possibilidades, tem a mentoria, como eu mencionei. Então, você que é recém-formado, formada em tradução e interpretação, e você quer ter um mentor que possa te auxiliar, né, te mostrar alguns caminhos profissionais, o programa de mentoria da Abrates é muito interessante, eu mesma já fui mentora e eu indico, né, porque no começo a gente fica perdido, acabou a minha graduação, agora eu não tenho mais o professor, a professora, ou até mesmo os colegas para trocar ideias, né? Então, a mentoria é bem bacana. O Sintra, que é o Sindicato dos Tradutores, tem também uma série de serviços muito importantes, né? Tanto a Abrates quanto o Sintra tem um link para busca de profissionais, ou seja, você, estando associada à Abrates, ao Sintra, pode se colocar à disposição para que as empresas, né, busquem tradutores e intérpretes, né, uma área bem legal do ponto de vista do trabalho, né? Da educação continuada, vocês têm aí cursos específicos, olha só, técnica de tradução para dublagem da PUC do Rio de Janeiro, né? Bem legal. Então, eu vou traduzir para a dublagem, né? Para aquele ator, atriz, né? Que vai lá colocar a voz, né? E como é que é essa tradução para a dublagem? É específica, temos um curso, né? Ou eu quero trabalhar com revisão, editoração, a Universidade do Livro, da Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo, né? Tem ali um site que une ali os saberes de leitores, escritores, revisores, então, cursos interessantíssimos aí para quem quer trabalhar na área, né? O Prozee, que é um site com uma série de benefícios, vou dizer assim. Inicialmente, você pode se associar gratuitamente, alguns outros serviços são pagos, mas, enfim, é uma comunidade online para trabalho, né, para você se colocar ali com seu currículo, ou para você acessar glossários, né, glossários feitos por tradutores já experientes naquelas áreas, né, o Prozee é super interessante. Amanda Moura Editorial, que traz muitas oficinas e cursos, oficinas em gramática, cursos em tradução literária, revisão. O Translators 101, que é também conhecido como a Netflix, né, dos tradutores, você assina e você tem acesso a muitas palestras, muitos, enfim, cursos da área de tradução, interpretação, revisão, audiovisual, também sobre as questões mais burocráticas, as questões contábeis, né? Como é que você administra a sua empresa como tradutor, tradutora. A escola de tradução especializada no audiovisual, a Estrada, é uma escola muito interessante também. A Amanda Moura, como eu disse para vocês, né? Redação, edição, oficina de gramática, tradução editorial e literária. Traduza, com tradução médica, cursos 2 vezes por semana, cursos aos sábados, para quem quer se dedicar à área médica, né? Então, são possibilidades aí, né? Algumas que eu conheço e trouxe para que vocês façam após a graduação. Sem dúvida alguma, são investimentos, né? São maneiras de você se aprofundar, de continuar os seus estudos. Quem lida, né, com linguística, línguas, tradução, não pode falar assim, fiz 4 anos de letras, sou graduado e eu não preciso mais estudar. Não, você sempre vai estudar. Por mais que você fale assim, mas agora eu não posso investir neste ou naquele curso. Ok, mas você pode ler na internet algumas coisas, né? Conhecer algumas áreas,
ler artigos, acompanhar até que você possa ter a oportunidade de fazer, né, um curso e certificar-se, né? Além disso, você tem também as possibilidades acadêmicas. Eu estudei, agora eu quero trabalhar como professor, professora na área, né, dando aulas. Então, você vai partir para uma especialização, depois você parte para o mestrado, para o doutorado. Lembrando que a especialização, muitas vezes eu recebo esse questionamento. Professor, eu achei lá um pós-graduação, lato sensu, especialização, mas muitas disciplinas são semelhantes às que eu tive na graduação. Veja, pode ser que ali você aprofunde mais, né? Então, você tem lá tradução X que você também teve na graduação, mas talvez na especialização seja uma coisa mais aprofundada. Então, vale a pena observar, ler direitinho, conversar com o coordenador, coordenadora desse curso para saber, né? Algumas áreas não são mencionadas, não tem tempo, não dá para fazer parte, né, da grade curricular na graduação. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei em cursos de graduação e não havia espaço para a gente trabalhar com legendagem, com dublagem. Então, na graduação não deu, mas em pós-graduação tem lá tradução, dublagem, tradução, legendagem, né? Tradução, Cat Tools, memória de tradução, coisas que você não teve na graduação, você pode, de repente, encontrar aí na especialização. Então, analise direitinho aí, né, o catálogo dos cursos, as disciplinas oferecidas, para que você se especialize. Se assim mesmo você achar que especialização em tradução não é o que você almeja, você pode se especializar nas línguas. Então, tem muita coisa boa aí, como especialização em língua portuguesa, em língua inglesa, especialização em literatura, né? Então, assim, acho que, de repente, você precisa pensar um pouquinho mais fora da caixinha da tradução, né, e buscar alguma coisa que possa torná-la especialista em disciplinas relacionadas, né, que estão ali ao redor da tradução, como línguas, literatura, linguística, né? E depois, obviamente, o mestrado e o doutorado. Muitas universidades oferecem mestrado, doutorado em linguística, linguística aplicada, né? Algumas são mais específicas, tradução, como a Universidade Federal de Santa Catarina, linguística aplicada na PUC de São Paulo. Enfim, aí você também precisa pesquisar, entrar, conhecer os programas de pós-graduação de cada universidade, conhecer os orientadores, as linhas de pesquisa, né? E aí você vai se dedicar aí, em média, 6, 8 anos, né, entre mestrado e doutorado. Mas vale a pena, viu, gente? É muito bom. Recomendo. Áreas de interesse e outros temas também, né, que vocês podem pensar, tradução e interpretação pública, também popularmente conhecida como tradução juramentada, né? Depende de concurso, e aí vocês ficam na expectativa do concurso, mas não impede que você já se prepare para o concurso, para que você conheça tradutores juramentados para saber o dia a dia do trabalho, né? Saber como é que foi o último concurso para poder começar a pensar nos seus estudos para o próximo, né? Pense na tecnologia também como uma área de interesse, conhecer mais sobre inteligência artificial, sobre as memórias de tradução, os Cat Tools, né? Muitas vezes a graduação não disponibiliza ali, não tem tempo para você se dedicar mais aos Cat Tools, né? Ômega, WordFast, Tradus, enfim, né? Uma série aí de possibilidades e às vezes você tem trabalhos que demandam aí o seu conhecimento dessas ferramentas, né? A interpretação de Libras é uma área, além de interessante, importante, que você encontra no seu dia a dia, né? Você vai a um show, está lá um intérprete de Libras, você assiste a uma palestra, a um congresso, né? Existe lá o intérprete de Libras, importantíssimo,
né? Também você pode se dedicar a essa área. A linguística de corpos como uma área de estudo que colabora demais com a tradução, assim como a terminologia, uma área de pesquisa importantíssima para os glossários, dicionários de especialidade, a terminografia que faz os glossários e dicionários acontecerem na prática, a audiodescrição, né? Também muito no nosso dia a dia, né? Só apertar lá e você vai ver a audiodescrição, vai, enfim, acompanhar, né? As descrições feitas para as pessoas cegas, né? E aí você pensa assim, nossa, eu gostaria muito de fazer, né? De ser um profissional dessa área. E a maioria das vezes começa pela letras, começa pela tradução, né? Então, são áreas de interesse, temas que você pode levar aí para a sua vida profissional e, por que não, acadêmica, né? Pensar em pesquisa em uma dessas áreas. E é claro, né, gente, que todo conhecimento vai para o currículo, né? E eu sempre digo que o conhecimento vai para o currículo e, de alguma forma, indicado, agregado à sua prática. Interessante dizer que eu tive em 3 oportunidades com uma pessoa, ela é gerente de talentos, sempre em busca aí de novos profissionais da área, que é a Isabel Rieira. Então, ela é Talent Manager da RWS, muitos conhecem o SDL, né? Atualmente é RWS. E a Isabel esteve no meu podcast para falar sobre currículo. Então, se vocês quiserem ouvi-la falando sobre currículo, ela está lá no episódio 22 do Ipsis Literis Cast no Spotify. Depois, enfim, um pouco antes, talvez eu tenha também visto a Isabel falar sobre a importância do currículo na área de tradução, do ponto de vista da escrita, né, da importância de escrever bem esse currículo, de maneira objetiva, clara, né? Estivemos também numa aula no Traduz, em que ela menciona a importância do currículo. E aí, mais uma vez eu digo, né, gente, ela que está no mercado, que busca esses profissionais, sempre menciona a importância de você escrever um currículo enxuto, objetivo, tudo aquilo que está lá precisa ser comprovado do ponto de vista de conhecimento e da prática, né? Mas é sempre importante renovar esse currículo, né? Trazer um novo aspecto, um novo conhecimento, um novo curso, uma nova área de interesse, porque, enfim, não dá para você fazer o bacharelado, formou-se em tradução e falar, bom, eu conheço tudo, eu sei tudo, então agora meu currículo para aqui, né? Não dá. É necessário sempre estar antenado, antenada, buscar novos conhecimentos. E eu fico muito feliz quando eu acompanho aí as redes sociais e vejo ex-alunos e ex-alunas participando de Profit, Congresso da Abrates, Traditec, fazendo o curso do Traduza. Quer dizer, são pessoas que realmente, né, abraçaram a profissão como tradutor, intérprete, revisor, que seja, mas que fala, não, agora eu preciso de mais, eu preciso de mais. E mesmo que você não possa investir, né, porque eu sei que é um investimento, às vezes são investimentos que demandam, né? Mas a gente precisa ter ali na caixinha de desejo, fazer aquilo, sabe, aquele wish list, eu quero isso para minha vida, porque a gente precisa ter como foco, como meta, como objetivo o trabalho, mas sempre acompanhado do estudo. Não dá para trabalhar com tradução, interpretação, revisão, audiodescrição, sem o estudo. As línguas mudam sempre, né? Os instrumentos mudam sempre, né? As ferramentas de auxílio à tradução estão sempre
em atualização. Então, não dá para deixar de estudar, tá bom? Pensem nisso. Aqui estão algumas das empresas, associações, enfim, que eu mencionei aqui nessa apresentação, nesse meu vídeo: Amanda Moura, Universidade do Livro, a Abrats, o Sintra, a Translators 101, o Traduz, o Profit, Prozee, a PUC do Rio de Janeiro, o Curso Estrada, a RWS, e aí vocês vão, né? Instituições USP, Unesp, PUC de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, Federal de Minas também tem um, um programa em pós-graduação na área de tradução muito valoroso, mas a gente não consegue falar tudo, né? Contar tudo, trocar ideias em tão pouco tempo. Então, eu quero deixar aqui disponível para vocês o meu e-mail e também a minha rede social, a única que eu ainda navego um pouquinho, que é o Insta. De vez em quando lá eu posto algumas coisas, dou algumas dicas, falo sobre alguns eventos e a gente pode conversar, né? Trocar mensagens sempre. Eu gostaria muito de falar que essa oportunidade por vídeo, que foi uma surpresa muito agradável, foi uma oportunidade que colocou a minha cabeça para trabalhar, para funcionar, para pensar naquilo que eu poderia falar para vocês. Mas é muito gratificante saber que o Profit, né, tá aí, voltou a ser presencial, como tantas outras associações, sindicatos, tantos outros eventos voltaram a se reunir, né? E isso é muito bom, né? Porque a gente pode compartilhar conhecimento. E eu estou aqui para compartilhar e para receber o conhecimento de vocês, as dúvidas. Eu quero muito trocar, sempre. Trocar figurinha é muito bom. Parte do pressuposto de que a gente vai aprendendo juntos e juntas, tá bom? Então fiquem à vontade para a gente entrar em contato, conversem comigo e a gente vai se falando. Aproveitem muito o Profit 2023 e até a próxima. Muito obrigada, gente. Valeu!